Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de um tema que foi abordado por um artigo que eu vou deixar aqui em anexo, escrito pelo Raul Melo, sobre o farisaísmo de Jesus, né? Que muitas vezes é colocado Jesus como alguém que está querendo romper com a Torá, e o argumento que o Raul vai defender, que eu concordo, né? É que Jesus não está ali para romper com a Torá. Jesus está dentro de uma linha, dentro dos limites daquilo que os judeus da época é, aceitavam. Ali existiam vários judaísmos, né? Então havia uma certa flexibilidade em torno da doutrina, né? Então Jesus está criticando aí os que são mais rígidos, mas está flexibilizando dentro de uma flexibilização permitida, né? Então ele vai destacar alguns pontos, né? Jesus reconhecia, adotava e validava ensinamentos da tradição oral dos fariseus. Da mesma forma que os fariseus, ao propor novas interpretações para mandamentos antigos, Jesus não estava extinguindo a Torá escrita. Ele estava participando da Torá oral, como outros fariseus também da época faziam. Da mesma forma que os fariseus, Jesus hierarquizava os mandamentos da Torá, colocando alguns como mais importantes que outros, sem desprezar os pequenos mandamentos. É o caso da violação do sábado, né? Se uma pessoa estiver morrendo, o que você faz? Você deixa essa pessoa morrer ou você vai salvá-la? Vai estar no sábado. Então você tem uma prioridade, tem uma hierarquia, ou seja, a vida humana tem prioridade nessa história. Então você vai salvá-la. Um animal cair num poço, você vai salvar o animal. Então essa perspectiva não é que está violando a Torá. Ele está só estabelecendo uma prioridade. Então Jesus não aboliu o sábado e as leis alimentares, mas da mesma forma que alguns fariseus, considerou como mandamentos menores em relação a salvar a vida humana. Tá? Assim como uma parte dos fariseus, Jesus considerava o amar ao próximo como a si mesmo, essa regra, né, principal aí dos evangelhos, que esse seria o grande princípio geral da Torá e critério para hierarquizar os mandamentos. Isso vai estar lá entre muitos judeus também vão falar a mesma coisa. Jesus normalmente estava alinhado com as interpretações da Torá feita pela escola farisaica de Hillel, com exceção do divórcio, e utilizava os mesmos métodos de interpretação da Torá. Tá? Então ali o Raul ele vai identificar passagens, né, onde ele pode encontrar essa filosofia de Jesus, esses ensinamentos de Jesus, nos textos judaicos, refletidos nos trechos do Talmud, que vieram depois, mas estão ali refletindo uma Torá oral da época de Jesus. Tá? Então ele vai chamar a atenção, por exemplo, do Pai Nosso. Todas as frases do Pai Nosso você encontra um correspondente na literatura judaica. Todas as partes. Por exemplo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Aí, Rabi Eliezer ensinou: todo aquele que tem um pedaço de pão na sua cesta hoje e questiona no seu coração o que irei comer amanhã, é alguém de pouca fé. Ou seja, você não deve questionar isso. Está em Botar 48b. Está bem de acordo com o que está lá no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. E assim, outras passagens também da, do Pai Nosso. Em uma parábola, Jesus pede que seus discípulos não fiquem ansiosos pelo que irão comer ou vestir, né? Pois nem os pássaros no céu têm garantia, né? A sua casa. Né? E ali no Kiddushin 4,14, o Rabi Simeão, filho de Eleazar, perguntou: você já viu um animal selvagem ou um pássaro praticar alguma profissão? Ainda assim, eles têm seu sustento garantido sem ansiedade. E não foram eles criados para me servir? Mas eu fui criado para servir meu Criador.
Quanto mais eu, então, devo ter meu sustento garantido sem ansiedade. É exatamente a mesma temática que Jesus está trazendo na parábola. Outra parte, aquela passagem de Mateus 7,3 que diz assim que hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tem em Araquim 16b, o Rabi Tarfon perguntou: eu me pergunto se há alguém nesta geração que aceita a correção. Se alguém diz, tire o argueiro do teu olho, o outro responde dizendo, tire a trave do seu próprio olho. As mesmas temáticas, tá? As mesmas metáforas, tá? Então, ou seja, conclusão, Jesus reconhecia, adotava e validava os ensinamentos da Torá oral dos fariseus. Esses trechos estão na Torá, estão no Talmud, né? Mas eles refletem a Torá dos fariseus oral da época de Jesus. Outra passagem, em Lucas 14:11, diz assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso a gente encontra no Avot Rabi Natan A11. Todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha por amor à Torá, no fim será exaltado. A mesma temática. Então, aqui no artigo, ele vai citando outros exemplos, né? De passagens que vão reforçando essa tese, que Jesus não é alguém que está fora do seu contexto judaico. Pelo contrário, ele está inserido nesse contexto judaico e está absorvendo muita coisa, está usando muita coisa dali, do ensinamento dos fariseus e colocando na sua doutrina. Está reclamando, sim, dos fariseus que são muito legalistas, né? Presos à letra da lei. Esse ponto ele está fazendo uma crítica forte. Então é isso. Muito obrigado, então.